Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Carminha do Cantinho do Saber. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao meu canal. Eu já peço a você que não é inscrito, se inscreve, deixa o like, vamos ajudar esse canal a crescer. Tem bastante conteúdo legal também já no canal. E esse mês eu quero finalizar com 400 inscritos. Então me ajudem aí, gente. Ó, se inscreve, por favor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o reforço escolar. Quando é que o pai deve procurar ajuda de um professor de banca, de reforço escolar? E como o professor também orientar os pais a procurar uma ajuda. Por que eu estou trazendo esse tema hoje? Eu já tenho um vídeo falando também sobre o reforço escolar, a importância, mas esse vídeo ele é diferente. Porque, gente, tem pais, né? Pais, quando eu falo, mãe, pai, que estão procurando reforço escolar, a criança já está no terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Então, assim, eles estão deixando para procurar ajuda, procurar um reforço, uma aula de banca, né, um professor de banca, depois que a criança já está no quinto ano. Muitos também, geralmente a maioria dos meus alunos é terceiro, quarto ano e quinto ano. Então, assim, por que esses pais não procuraram uma ajuda antes, né? Um professor de banca antes? A gente sabe que a gente está passando, né? A gente passou aí anos de pandemia, essas aulas remotas, né? Essas aulas online, não ajudaram muito. Por que eu falo isso? Porque a maioria dos pais me falaram isso, que a criança mal conseguia acompanhar essas aulas online. E então, assim, essa pandemia atrasou muito as crianças, principalmente a alfabetização. Mas o pai que tiver dúvida, se a criança está no primeiro ano, segundo ano, e a criança não está acompanhando a turma, a criança não está lendo, a criança não está juntando palavras, essa é a hora certa de você procurar ajuda, procurar um reforço escolar para essa criança. O professor também, ele pode conversar com os pais, né? Se ele está vendo que tem uma criança com dificuldade, uma criança que não está acompanhando as outras crianças, que seria para acompanhar, o professor ele também pode orientar os pais a procurar uma banca de reforço, né? Procurar um professor. E toda criança que tem dificuldade de aprendizagem, é importante que os pais coloquem numa banca de reforço escolar o quanto antes melhor. Não deixar para procurar uma banca quando a criança está no terceiro ano, quarto ano, e sim quando ela está no primeiro ano. A gente sabe que é de suma importância que a criança vá para o segundo ano, pelo menos lendo pequenas palavras, juntando. O que está acontecendo com essa pandemia, com essas aulas remotas, a maioria das crianças que era para estar alfabetizada não estão. Porque eu tenho criança de quinto ano que não mal consegue ler. Eu tenho criança de terceiro ano que não sabe juntar as letras. Eu tenho criança de segundo ano que não reconhece as letras do alfabeto. Eu sei que, como eu já falei, a pandemia atrapalhou muito. Mas, desde o ano passado, de 2021, 2022, já estava tendo banca, né? Por quê? Quando eu iniciei aqui a minha banca, eu iniciei com todos os cuidados. Vai fazer 3 anos, na verdade, né? Não, gente, 3 não, 2 anos e meio. Eu iniciei com todos os cuidados. Mesa, só 2 crianças, uma de cada lado, álcool 70 na entrada do reforço, nos pés, nas mãos. Toda vez que a criança ia lanchar, passava álcool 70 de novo. Quando ia para casa, passava álcool 70 novamente nas mãos. Então, assim, e máscara, uso da máscara. Então,
quando eu iniciei com todos esses cuidados. Então, tinha sim como os pais ter procurado ajuda antes. Tem criança que nem estudou, que nem foi matriculada nessa pandemia. Tem criança que está repetindo o ano, porque os pais nem colocaram nas escolas por causa dessas aulas remotas, que eles achavam que não ia ajudar. Realmente não ajudou muitas crianças, mas seria importante que essa criança tivesse matriculada. O certo é a criança estar matriculada. E se essa criança tivesse matriculada, talvez hoje saberia identificar o alfabeto, porque uma criança de 2º ano é para estar lendo. Uma criança de 3º ano é para estar lendo, interpretando texto. Não está acontecendo. Então, as crianças que entraram comigo desde o início, crianças que entraram comigo com 5 anos, 6 anos, estão lendo. Essas todas estão lendo, porque já entraram, antes de ir fazer o 1º ano, na primeira série, já entraram, já veio para o reforço. Então, essas crianças estão lendo, porque antes mesmo de iniciar essas aulas, as aulas, né, todos os dias, eu já tinha colocado minha banca, né, como eu falei, com todos os cuidados. Então, assim, não espere, pai, mãe, não espere chegar a 3º ano, 4º ano para procurar ajuda de um professor de reforço escolar. Você, professora, também, se identificar seus alunos com dificuldade de aprendizagem, que não está acompanhando as atividades, que está tendo problema de leitura, 2º ano, 3º ano, oriente os pais o mais rápido possível, oriente os pais a procurar ajuda de reforço. O reforço escolar ele é muito importante, porque no reforço eu trabalho praticamente, todos os meus alunos são para alfabetização. Só que a gente acompanha algumas atividades também das crianças da escola. Atividades que vai para casa, tem alunos que eu faço aqui. E tem alunos que é só alfabetização. Os pais fazem as atividades em casa e aqui só alfabetização. E essas crianças que eu trabalho somente com alfabetização, elas estão se desenvolvendo melhor do que as outras crianças que estão trazendo muita atividade da escola. Então, assim, muitas atividades, tem dias que eu nem consigo trabalhar minhas atividades extras de alfabetização com essas crianças que estão trazendo muita atividade, principalmente as crianças de escolas particulares. Gente, tem dia que tem criança que traz 10 páginas de atividade para casa. Então, é muita atividade. Por isso que eu acho importante o pai ou a mãe procurar o reforço escolar. Se seu filho não está lendo, seu filho está com dificuldade em matemática, quando procurar o reforço escolar, procura um reforço só para alfabetização e matemática, que as atividades sejam feitas em casa. E assim, esse é o nosso vídeo de hoje, gente. Eu queria falar um pouquinho, né, a importância do pai, né, dos pais procurar um reforço escolar antes do 3º ano. Se você está com seu filho no 1º ano e ele está com dificuldade, ele não identifica o alfabeto, não começa a juntar sílabas, procure imediatamente um reforço escolar, porque é muito importante que essa criança ela tenha outro tipo de acompanhamento para poder desenvolver melhor essa questão da alfabetização. E fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo. E não se esquece, gente, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo e vamos chegar aos 400 inscritos até final do mês. Conto com a ajuda de vocês.